Olá, pessoal. Bom dia. Sejam bem-vindos a mais um dia aqui na Maratona Wintor. Hoje a gente vai falar justamente sobre um outro adendo aí da plataforma da Neuros, que é a inteligência de vendas, né? Vamos falar um pouquinho de IA generativa e como vocês conseguem aplicar isso no dia a dia, utilizando interações aí com assistente de inteligência artificial generativa por voz e por texto, né? De fato, só apresentando, né, para quem não me conhece, eu sou o André Oliveira, eu sou o CEO e um dos fundadores aqui da Neurons. E quem conhece a plataforma sabe que ela tem como principal diferencial ter essa tecnologia aplicada a diretrizes comerciais, né? E por que é importante dizer isso? Quando a gente fala hoje de IA generativa, todo mundo já utilizou no dia a dia, ChatGPT, o Gemini da Google, já utilizou outras soluções de IA generativa, e existem diversas opções, né? Copilot da Microsoft, mas todas elas são aplicações de IA generativa mais genéricas, certo? Onde você vai ter soluções que você pode utilizar ali no dia a dia, mais a nível de pessoa física, inicialmente, mas para você utilizar dentro da empresa, para gerar insights de dados corporativos, vocês têm que ter muito cuidado que tipo de solução vai utilizar e de ter a preocupação de utilizar uma solução de IA corporativa, uma que consiga proteger os dados de vocês, não compartilhar essas informações com soluções que podem ser retreinadas e podem vazar informações, como o próprio chat GPT gratuito é assim, né, tá? Se você compartilhar informações, eles falam lá no termos e condições que pode utilizar aqueles dados para poder retreinar o próprio modelo, utilizar para o próprio chat GPT responder. Ou seja, imagina se você compartilhar um dado estratégico da empresa, em algum momento o teu concorrente está lá conversando com o chat GPT e perguntar o faturamento ou a lucratividade de um determinado dado da empresa e o chat GPT responder. Então, assim, quando a gente fala de IA generativa, a gente já tem que ter esse cuidado no nosso dia a dia a nível de RP, ou seja, onde o RP vai estar armazenado, se está em nuvem, se está on-premise, a minha camada de segurança, o meu firewall. E quando a gente vai para os modelos de IA, tem que ter um cuidado adicional de onde esses dados vão estar treinados, onde eles vão estar compartilhados e, principalmente, qual é o parceiro que vai estar fornecendo essa solução de tecnologia de IA generativa e marcado. Onde os meus dados estão? Onde eles vão ser treinados e que tipo de solução ele está utilizando para poder treinar essas informações. No caso da Neurons e no caso da TOTOS, a gente utiliza só soluções proprietárias. Então, toda a parte de inteligência que é treinada, ela não vai para o mundo exterior. Ela roda toda assim, simplesmente internamente dentro da plataforma. Nós temos algoritmos próprios para poder executar isso. E com a garantia, isso por contrato, tá, pessoal? Por compliance, utilizando toda a parte de governança, para garantir que o seu dado ele não vai ser nem compartilhado com ninguém e nem treinado contra soluções externas. E isso é muito importante, principalmente quando a gente fala de IA generativa, principalmente quando a gente fala de uma solução, uma tecnologia que é relativamente nova, tá? Que outras empresas, outras pessoas estão tentando tirar projetos do papel, e isso é importante, e muitas vezes não leva em consideração esse ponto de segurança para poder ter a garantia de que tudo isso está sendo executado num ambiente seguro e protegido. Perfeito? Dito isso, vamos lá falar um pouquinho do inteligência de vendas. Lembrando que, como toda a plataforma da Neuros, ela é toda treinada como um modelo que a gente chama de IA corporativa. O que é isso? Ela tem um objetivo definido, ou seja, ela vai utilizar dados para poder apoiar toda a base de inteligência que tenha dentro da área comercial, que é entender quais são os objetivos de venda, entender como é que está a minha equipe de venda, se ela está performando, se não está performando, se ela, ela vai atingir determinado resultado ou não. Então, ela bebe da mesma fonte do automação de vendas, que é o nosso primeiro produto, né? Que é o produto de... também tem IA, na verdade, né? Mas é uma IA mais tradicional, que a gente chama de aprendizagem de máquina, gerando insights ali dentro de aplicativo e versão web. Porém, o motor principal, que é o objetivo de impulsionar uma determinada venda, entender onde o caminho que você pode seguir, para quem você pode vender, para qual informação e cliente você pode melhorar o seu determinado resultado, o que a gente chama de telemetria, que é entender cada indicador, gerar insights e
te dá um direcionamento para poder atingir todos esses indicadores. Isso é comum às duas plataformas, certo? Então, o coração de telemetria ela é o mesmo. A diferença principal, nós vamos dar uma mergulhada aqui, mas é principalmente o modo que nós interagimos com essas informações e principalmente o acesso. Quando a gente fala de IA generativa, no caso do modelo tradicional, você ainda depende de ter o aplicativo ali na palma da mão, se ele é offline, se ele é online. As informações são consultadas via tela, né? Ou seja, eu vou utilizar um menu para poder consultar uma determinada informação, e no modelo generativo, receber as notificações, né, que são os insights ali dentro da automação, mas tudo isso dentro daquele mundo do aplicativo. Eu preciso utilizar o aplicativo, eu preciso interagir, eu preciso interagir com a minha operação web, mas quando a gente fala um pouco de modelo generativo, aí não. Aí é um pouco, a gente sobe um pouquinho o nível, porque no inteligência de vendas a experiência é completamente diferente e até complementar ao automação. Ou seja, se no automação ele vai trabalhar com os dados ali que estão protegidos e dentro do próprio RP, no caso do Intor, ah, consumir toda a parte de cadastro de produto, cliente, venda, meta, estoque, movimentar toda essa organização de dados para poder treinar algoritmos em cima disso. No caso do inteligência, não. Ele é muito mais amplo. Você pode conectar dados externos, como APIs públicas, dados, por exemplo, de clima, dados do dólar, dados de outras fontes de informação que vai impactar no teu negócio, que você vai trazer para essa base de inteligência, e como também até arquivos CSV, Excel, PDFs estruturados de alguma forma para poder contribuir com o teu objetivo comercial. Lembrando que toda a plataforma ela sempre vai ser direcionada para poder ajudar. Já tem esse viés que já vem lá do automação para poder interagir com o próprio vendedor, gerente, supervisor, para poder garantir que ele vai conseguir gerar essas informações na tela. Lógico que, e também esse consumo é todo direcionado de uma forma mais simples para você fazer dentro do próprio WhatsApp. Lógico que com a camada de segurança, onde você vai determinar quais são os clientes, né, quem pode falar com quem, até porque quando ela vira um assistente de IA generativa, você pode conversar com ela a qualquer momento dentro do WhatsApp, ou seja, ela está à disposição, mas com a grande diferença dela ter essa camada de validação de quem é o usuário que está ali interagindo com ela, para poder ter a certeza de quais dados eu vou conseguir liberar. Então, até dentro do Intel, é como se eu tivesse ali uma rotina, né, uma segmentação de dados que a rotina 131 faz, mas dentro do modelo generativo também. Tá? E aí, só um detalhe, pessoal, esqueci só de reforçar isso. Caso vocês tenham algumas dúvidas ou perguntas, pode usar o Q&A, tá? Vocês podem mandar perguntas que no final da apresentação aqui eu vou ter alguns minutos para a gente ler as perguntas de vocês e compartilhar com todo mundo, perfeito? Era poder dar esse recadinho aí no início, eu acabei me empolgando aqui para começar com vocês falando um pouquinho do inteligência. Mas só voltando aqui, então aqui o modelo e o acesso à informação é completamente diferente. Eu consigo ter isso na palma da minha mão, seja por texto, seja por voz. Isso me possibilita inúmeras possibilidades, né? Aumenta exponencialmente a quantidade de possibilidades. Eu consigo fazer interações. Vou até compartilhar minha tela aqui, vamos fazer uma demozinha. Olha, eu fiz um bom dia aqui para a assistente. Então, a primeira coisa que ela fez para mim é dizer, ó, vamos bater essa meta hoje? Então, aqui, pessoal, a gente tem a primeira diferença quando a gente fala do modelo de inteligência artificial generativa. A primeira coisa é o seguinte, ela é treinada para poder me ajudar a bater meta. Então, aqui, diferente de um chat GPT, eu não posso perguntar sobre qualquer coisa. Vou perguntar, quanto é que foi o resultado do jogo de tal time ontem. Ela vai me dizer assim, André, cara, isso não vai te ajudar a vender mais, mas se você quiser falar sobre produto, venda, meta, comercial, quer que eu te gere esses insights, eu consigo te ajudar, mas futebol, nesse momento, não vai te ajudar. O que é isso, pessoal? É o que a gente chama de proteções, né? Então, ela tem várias proteções onde ela é treinada para direcionar o usuário a interagir sobre questões comerciais. Ou seja, não é para brincar, não é para fazer perguntas aleatórias, como o próprio ChatGPT você pode fazer isso. Então, ela é toda direcionada para você sair do ponto A para o ponto B em termos de venda. Isso para qualquer usuário. Né? Se é um vendedor que está interagindo, ela vai conversar sobre sua carteira e sobre seus
produtos que podem vender, mas se é um modelo de um supervisor, um gerente, é um diretor falando, ele vai ter a mesma amplitude de interações, porém a quantidade de dados vai ser bem maior. Ou seja, se eu sou um diretor da empresa, eu consigo perguntar sobre qualquer coisa, né? Sobre qualquer resultado, sobre qualquer vendedor que está dentro da minha empresa, sobre qualquer fornecedor, sobre qualquer produto. Porém, se eu sou um supervisor, eu só vou conseguir interagir sobre os clientes e produtos da minha equipe de venda. Eu não consigo perguntar de outro vendedor, de outra equipe de venda, porque eu tenho uma limitação ali dos dados, onde eu consigo visualizar somente o que é importante para mim naquele momento, só os dados que eu tenho acesso. Uma outra coisa é sobre a questão de alucinação. Então, por exemplo, não sei se vocês já estão familiarizados com esse termo, mas em toda IA generativa ela pode ou não alucinar. Isso é um parâmetro do próprio treinamento do modelo da IA. O que é alucinar? É eu conseguir ela inventar coisas numa determinada resposta. Então, aqui eu posso fazer uma pergunta simples e dizer: olha, como estão os meus indicadores? E aí, como ela está treinada com o modelo comercial, eu posso falar indicador, posso falar meta, posso falar resultado. Ela não é um chatbot que ela só vai responder um comando específico. Então, aqui ela já me trouxe, André, aqui ó, tem um resumo dos teus números, quanto você já realizou de venda, qual é a tua meta, qual é a projeção baseado no que você, no seu ritmo, né? Quanto você está vendendo. Olha aqui uma coisa importante, qual é a tua meta diária? E qual é a sua previsão? O que é a previsão, pessoal? O algoritmo ele varreu aí a minha carteira, entendeu os potenciais de cliente que eu tenho e conseguiu concatenar e me gerar insights que se eu tirar todo o potencial da carteira que tem na minha mão, eu vou conseguir bater minha meta, inclusive até mais. Minha meta é 30 mil, eu vou conseguir vender 39 mil. E aí vem aqui a questão da alucinação. Esse dado ele tem que estar bem fidedigno. Quando a gente usa o modelo, vamos dizer, de pessoa física, um modelo de mercado, como ChatGPT Gemini, todos eles têm parâmetros de alucinação. Então, se você fizer uma pergunta e ele não saber, ele vai tentar inventar alguma coisa ali para poder modelar a resposta. No modelo de IA corporativo, não. Ele tem que usar parâmetros de alucinação zero, né? Ou seja, eu não posso inventar coisas. Porque se eu inventar coisas, o usuário vai entender, oh, não, isso aqui não existe. Esse cliente não existe, não posso vender esse produto, esse preço não existe, esse produto não existe, então não faz o menor sentido. A gente tem que trabalhar com o que a gente chama de alucinação zero, ou seja, ou sei ou não sei, e aí você tem que usar modelos estatísticos para isso. Mas quando a gente fala da questão do acesso à informação, é muito nessa linha. Então ela já me falou aqui, ó, que eu estou com a previsão bem promissora, mas ainda tem chão para eu poder bater a meta. Ela, ó, vamos ajustar o foco para garantir que esses números subam. Então, ó, me fala como eu posso ajudar. Então, aqui tem a primeira diferença, né? Ou seja, aqui eu posso fazer qualquer pergunta no âmbito comercial e ela tem a capacidade de fazer a interpretação e me gerar a informação necessária. Então, aqui, por exemplo, se eu quiser saber qual cliente eu pudesse vender, como é que eu faria no modelo de automação, no RP ou no BI? Eu teria que tirar um relatório, abrir uma tela, fazer uma consulta, ver lá uma curva ABC de clientes, montar uma curva ABC de produtos, para poder chegar até determinada informação. Quando a gente fala no modelo generativo, não. Eu posso fazer isso numa interação única, seja por texto, como eu mostrei para vocês aqui, e seja por voz. Eu estou com o celular na minha mão aqui e vou falar: olha, eu quero arrebentar de vender esse mês, hein? Mas assim, será que tem algum cliente na minha carteira que tem potencial de me gerar venda hoje? E se tiver, me fala, por favor. E melhor, quando se tiver esse cliente, me fala quais são os produtos que eu posso vender para ele, qual é o preço e qual é a quantidade. Tá? Me ajuda? Pode ter essas informações na tela, tá? Então aqui a IA ela vai interpretar o que eu estou pedindo, certo? Ou seja, com apenas um áudio eu consigo fazer uma interação junto com ela mais específica. E aqui ela já me falou, já localizou de uma forma mais direta. Ó. Ela me disse, André, tem sim cliente na sua carteira que pode te ajudar. E hoje, ó, ela me disse um cliente teste, ela já montou
o preço e os produtos da forma como eu queria. Lógico que aqui eu pedi de uma forma mais genérica, de uma forma mais direcionada a nível de produtos potenciais, de uma forma geral. Porém, eu podia pedir baseado num fornecedor, baseado numa meta específica, baseado, por exemplo, numa campanha que eu tenha, num produto que está próximo da validade, ou seja, dentro da área comercial eu posso interagir com ela da forma como eu quiser. O assistente, ou inteligência, eu queria vender R$ 5.000 de um determinado fornecedor. Pô, varre minha carteira e analisa quais são os clientes que eu posso vender para esse fornecedor e já me monta os pedidos, já deixa prontinho aí que eu quero negociar com esses clientes. Pessoal, tudo isso com uma pergunta. Então, em segundos, ela faz essa resposta, ela gera essa resposta e ela é totalmente integrada ali ao modelo do Intor. Então, ela vai consumir os dados que estão no Intor, cadastro de cliente, produto, informação gerencial. Então, de fato, a primeira quebra que um modelo de IA generativa traz é o acesso. Vocês têm um acesso muito mais rápido aos dados e muito mais livre para poder gerar essas informações da forma como você quiser. Uma outra coisa, lembra que eu falei que você pode treinar ela com outros tipos de dados públicos? Então, existem clientes que trabalham com dados técnicos da indústria. Você quer fazer uma venda mais técnica, você quer dar detalhes de informações sobre um determinado produto, de aplicação, de informações técnicas, você também pode fazer isso. Você tanto pode liberar o modelo para fazer pesquisas na internet, ou seja, ela mesma vai buscar na internet, mas também você pode gerar informações para poder já gerar um pitch de venda de um determinado produto e ajudar o teu vendedor a justificar que aquele produto faz sentido para o teu cliente comprar. Então, por exemplo, se eu quisesse aqui, eu posso fazer uma interação e dizer, olha, me ajuda a vender esse produto, esse colírio aí. Quais são os diferenciais que ele tem de mercado e quais são os argumentos que eu posso chegar do meu cliente, falar desse produto para poder ele ter uma garantia, uma segurança maior de comprar esse item. Me ajuda? Então, aqui eu consigo também mergulhar em dados mais técnicos. E esses dados, pessoal, podem ser treinados tanto por vocês, tanto por informações que são fornecidas pelos fornecedores de vocês ou pela própria internet. Para quem trabalha com uma venda mais consultiva, né, que é um produto que não é tão commodity, não tá dentro dessa informação, ele já traz. Então, ele já me trouxe aqui, ó, André, ó, vamos vender o colírio. Olha, eu tenho o diferencial da composição, do que ele combina, o uso é muito versátil, a marca é muito confiável, o preço ele está competitivo, ele vai ter uma demanda, principalmente nessa área onde você está, é um produto que gira muito bem, olha, você pode trabalhar com a margem de lucro legal, então, além de dados mais, insights mais genéricos, você pode trabalhar em sites mais direcionados de acordo com a regra que você queira treinar. Ou seja, isso para quem trabalha com venda consultiva, né? Isso ajuda bastante, tá? E não só isso, ela te dá um outro nível de acesso também. Então, para quem trabalha com cotações muito recorrentes, você, pô, André, eu perco tempo, o cliente me manda um PDF, me manda um Excel, me manda, por exemplo, informações desse tipo aqui, ó. Você recebe essas informações por planilha, que eu tenho que parar, eu tenho que usar dentro do meu força de vendas, eu tenho que digitar para montar uma cotação. Você aqui você consegue fazer isso totalmente direcionado. Deixa eu só mudar a tela aqui de compartilhamento. Opa, aqui, ó. Só um minuto aqui, pessoal. Quem não recebe arquivos desse jeito aqui, né? O cliente, ó, monta essa cotação para mim e me responde qual é o preço que você me consegue vender. Aqui eu estou no exemplo onde eu tenho quantos aqui nessa 81, 81 itens para poder gerar uma cotação. A gente tem cliente que recebe cotação de 100 páginas, assim. Então é algo que impacta bastante no dia a dia, perde muito tempo para poder gerar isso. No inteligência de vendas, ele consegue te ajudar, certo? A gerar essas informações, seja por essas cotações de forma instantânea, seja ela por PDF, seja ela por Excel, seja ela por arquivo. A gente está liberando, fez agora para o nosso cliente, está homologando junto, para também você fazer isso por foto, né? Manda a foto ele até chama de papel de pão, né? Ele até brinca, fala, André, quando ela reconhecer o papel de pão do meu cliente, ela vai chegar num nível top. Então, de também reconhecer, de você tirar uma foto do pedido lá, o cliente anotou lá na mão,
e ele automaticamente reconhecer. Então, aqui eu consigo mandar e perguntar para a IA se eu consigo fazer isso. Então, olha, eu só consigo tirar pedido com você por aqui ou tem alguma outra forma? Você aceita arquivo também? Você consegue gerar essas cotações para mim? Opa. Oi, você consegue gerar essas cotações para mim por arquivo também? Me fala as opções que você tem. Então, isso a gente chama de cotação instantânea, né? Ou seja, você consegue gerar um orçamento, um pedido de venda via arquivo, sem ter a necessidade de abrir a tua força de vendas e digitar um a um. Então, você ganha uma agilidade muito grande para poder gerar essas informações e para poder trazer isso de uma forma dinâmica, né? Então, aqui ela já me falou, André, eu não posso aqui diretamente, mas eu posso te ajudar via texto ou via arquivo. Ó, quais das duas opções? Ó, eu posso falar para ela e vou dizer, não, eu quero fazer via arquivo. Eu vou te mandar o arquivo, você gera uma cotação para esse cliente, por favor. E aqui eu vou mandar esse arquivo XLS aqui, ó, esse aqui está no exemplo, está no XLSX aqui para vocês, e aí ela vai ter a capacidade de fazer a leitura desse arquivo. Olha, já me pediu, ó, me manda o arquivo com os produtos que eu faça a revisão para gerar a cotação. Então, eu vou mandar aqui, ó, para vocês. Então, ela vai abrir exatamente esse arquivo para poder localizar e fazer as validações. Então, aqui, olha aqui, ele tem aqui o preço, a quantidade, tá? Então, como é que ela localiza esse arquivo, tá, pessoal? Então, a primeira coisa, ela vai tentar localizar o que ele chama de 1 para 1, né? Ó, aqui ele já localizou, ó, já revisei, já encontrou a agulha, o Aptamil, coletor, desodorante, munhequeira. Olha, o arquivo tem mais produtos, então os preços não estão preenchidos, né? Então, ela vai gerar esses preços a partir do momento que validar de acordo com a tabela de preço do cliente que eu pedi para importar. Mas uma coisa muito legal aqui é que, pessoal, isso não é um EDI, tá? Ele não vai te obrigar a ter coluna 1, tem que ser campo tal. Quem aqui não já trabalhou com EDI ou trabalhou com integrações de NeoGrid, por exemplo, que ele tinha que exigir um layout específico para poder importar um pedido. Aqui não. Aqui a IA ela tem a capacidade de interpretar do jeito que o arquivo vem. Seja ele um arquivo nesse modelo, seja ele no modelo que a gente chama que é um modelo mais estruturado, né, um arquivo Excel dessa forma, seja ele também um arquivo PDF, né, que foi gerado pelo próprio Intor, a rotina 220, por exemplo, gerou lá, ou a rotina da 317, que vai um espelho do pedido, mas de outros softwares também. E o legal, pessoal, é que eu não preciso exigir do meu cliente um layout específico. Eu consigo, aí ela tem a capacidade de abrir esse arquivo, fazer uma leitura e gerar essas informações na tela, né? Então, isso é uma coisa que agiliza bastante a minha operação de venda, porque ela já vem pré-treinada com vários modelos, ela consegue ter o discernimento do que é um EAN. Primeiro, ela vai tentar localizar para o EAN, tá, pessoal? Localizou o EAN, obviamente que é 1 para 1, né? Seja, independente se vocês usam embalagem ou não, ela vai tentar localizar o EAN do produto. Se no arquivo não tiver o EAN, ela vai tentar localizar por código, seja ele o código interno, né, o código do produto, ou seja ele o código de fábrica, né? Ou seja, se você tiver lá o código FAB preenchido dentro da rotina 203, né, dentro do cadastro do produto. Mas se eu não tiver nem código, nem EAN, ela vai buscar pela descrição. Obviamente, pela descrição, ela vai estar sujeita a como o cadastro do teu produto está, certo? A localização de como o teu cadastro do produto está. Dependendo do cadastro do produto, ela vai conseguir localizar. No caso de EAN e no caso de código, obviamente, isso é uma interação 1 para 1. Ela vai ter, ela ou acha ou ela não acha. No caso do cadastro de produto, ela vai pegar, por exemplo, esse exemplo aqui da bebida Whey, Italac, e vai quebrar as palavras, né? E vai utilizar o que a plataforma do automação tem, que é a nuvem de palavras. Ou seja, ela vai buscar por bebida, vai buscar por whey, vai buscar por Italac, vai buscar por sabores, vai buscar por div. Então, ela usa isso a nível a nível de nuvem de palavras, e aí ela vai filtrando para poder localizar o produto específico e retornar aqui na tela que fez essa localização. E o preço, ele vai ser determinado de acordo com pela tabela de preço do cliente, se o arquivo que você estiver compartilhando, por exemplo, esse aqui não tinha preço, mas esse outro aqui, ele tem preço, né? Então, desse exemplo aqui da apresentação, ele tem preço. Olha aqui a coluna de valor unitário, tá vendo?
Então, se o arquivo tiver preço, aí ela vai tentar, pelas regras que vocês determinaram no Intor, que está dentro do Força de Vendas, aplicar o preço que o vendedor, que o cliente está pedindo no arquivo. Se esse preço ele não tiver válido, ou o preço que tiver válido seja maior, ela vai avisar e vai gerar o orçamento, vai dizer, olha, o item tal, o Actimel, ele não foi gerado, ele foi importado, porém o preço ele foi atualizado para o preço atual. Checa isso antes de transformar em pedido. Mas se o item tiver sem preço, como o exemplo que eu pedi a importação aqui agora, ela vai aplicar o menor preço que tiver disponível para o cliente naquele momento, baseado nas regras que tem dentro do Intor, baseado em todas as informações de políticas promocionais, 561, 357, 3306, 3320, vai depender do modelo de precificação, do modelo de promoção que vocês definem dentro do RP. Mas a coisa mais legal aqui é o acesso. Tá, e o que mais? E o que mais é que você também pode trabalhar a questão por voz, né? Ou seja, ela também fala com você. Então, a partir do momento que você pede, você pode pedir aqui, ó, para poder ela interagir por voz. Então, aqui eu pedi para ela falar comigo por voz e ela já interage com essa voz aqui, ó. Pronto, André. Agora tô falando contigo por áudio. Manda aí o que precisa. Uma coisa legal, pessoal, eu gosto dela assim, tá? Ela de uma forma mais dinâmica, ela manda aí, pô, vamos lá, vamos arrebentar. Então você também pode conversar com ela e dizer, olha, fala comigo de uma forma mais formal. Então ela pode falar de uma forma mais formal. Isso pode ser parametrizável de acordo com o usuário que esteja interagindo com ela, tá? Então eu gosto dela mais para frente aqui, no caso para venda, para ela estar mais acelerada para poder aplicar um resultado. Mas ela também você pode interagir, customizar a forma como ela pode te abordar. Na verdade, quanto mais você interage com a IA, mais inteligente ela vai ficar, mais ela vai ali elaborar situações e mais se adaptar a você como usuário. Lembrando que isso é para cada usuário, ou seja, se o meu diretor estiver utilizando, gostar de utilizar ela de uma forma mais formal e um vendedor gostar de uma forma mais dinâmica, vai ficar somente para cada usuário, tá? O modelo de um não vai sobrepor o outro, já que essa gana de interação e o modelo de interação fica dentro do contexto de cada usuário, tá? Mas aqui é uma informação, por exemplo, de como ela interage aqui por voz, então ela pode trazer Suporte informações, esperto para ó, vocês venderem aquele suporte aqui com vocês. Olha só, minha função é dar aquele suporte esperto para vocês venderem mais e melhor. Eu ajudo o André a organizar os pedidos, revisar os produtos, integrar tudo no sistema sem erro, e ainda dou uma força para identificar oportunidades com clientes novos ou da carteira. Além disso, consigo mostrar projeções de vendas, metas diárias, e até ajudar a localizar clientes com links diretos pro Google Maps ou Waze. Tudo isso para deixar o processo mais ágil e eficiente. Se tiverem dúvidas ou ideias, manda aí que eu tô aqui para somar. olha aí o que ela falou. Manda aí que eu estou aqui para somar. Então, assim, de fato, para cada um, você pode ter um modelo de interação diferente e, obviamente, tudo isso vai ser direcionado para ajudar a atingir as metas específicas. E isso é muito importante, porque, como eu falei lá no início, todo modelo de IA generativa, ele tem que ter essa camada de treinamento para poder apoiar, até porque senão ele vira um joguinho, né? Ele vira um brinquedinho para você, o vendedor tá ali só perguntando e ela respondendo coisas legais, mas no fim do dia, se ela não gerar resultado, não adianta. Ou seja, então, e a gente está num boom, né, de soluções de inteligência artificial, então é muito importante ter esse cenário, olha, ela está aplicada a um meu determinado negócio, eu consigo medir o resultado de forma mais específica, eu consigo medir o retorno desse investimento, eu consigo ter certeza que isso está me agregando ou isso é só uma ferramentazinha para poder o vendedor estar só brincando com ela ali, como o chat GPT, por exemplo. Então, é muito importante vocês terem esse discernimento para poder atender. Então, inteligência é muito mais do que uma solução ali para responder perguntas, e sim para te dar o contexto, porque de fato, eu sempre gosto de frisar isso, que o nosso propósito é aumentar, elevar a maturidade da experiência de venda dos nossos clientes, que é o quê? É deixar de utilizar somente o que um BI e um RP faz, que é somente as primeiras etapas, ele consegue perceber, ele consegue te notificar e só. Então, ele consegue te dizer que você não vai bater meta. Mas, assim, o que é que eu devo fazer?
o que é que eu poderia, para quem eu poderia vender, qual produto eu poderia trabalhar, normalmente você precisa ter uma interação humana ali para poder fazer a interpretação e gerar esses insights para a minha base de recomendação. Mas com inteligência de vendas, não. Toda a aplicação dele vai ser levar para as etapas de sugerir, ou seja, ela vai me recomendar o que eu devo fazer, como eu apresentei aqui para vocês. Ela vai automatizar para sempre trazer algum tipo de informação e sempre tá me incentivando para atingir um determinado resultado. E também ela sempre vai trabalhar a camada de predição, ou seja, dependendo do meu cenário, dependendo de como eu estou nas minhas vendas, dependendo do meu resultado, ela vai tentar, obviamente, me ajudar a gerar mais resultado e predizer se eu vou bater meta ou não. No fim do dia, somado esses pilares, a gente consegue, com certeza, fazer o diferencial, trazer mais agilidade, deixar de usar relatório frio, olhar em tela de BI, que é os relatórios e o BI é muito importante, pessoal, mas ainda depende de interpretação do ser humano para quando você faz para o modelo de IA trabalhar uma interação completamente diferente da forma que eu apresentei para vocês. Ou seja, com uma pergunta em segundos o resultado está na minha mão, eu posso fazer interações de forma mais complexas, eu posso fazer mergulhos que transcrevem vários outros níveis de dados, né? Ou seja, até no próprio exemplo que eu mostrei para vocês, eu cruzei uma informação de potencial com carteira, com data, com sazonalidade, com produto, com venda e com preço, ou seja, ela tem essa capacidade mais complexa de fazer esse mergulho e no fim do dia é totalmente direcionada a uma outra experiência comercial, ou seja, deixa de estar naquele modelo onde você só trabalha com dado frio, dependendo de um painel, dependendo de um relatório, para ir para um modelo muito mais dinâmico, onde você pode gerar praticamente qualquer tipo de informação, qualquer tipo de insight dentro das quatro do âmbito comercial, tá, pessoal? Ou seja, se eu for interagir com outra coisa que não tem nada a ver com o meu comercial, ela vai te dizer que está aqui para te ajudar a vender. E no fim do dia o resultado é que importa, né? Quando a gente fala de comercial, você conseguir mover ali o ponteiro, né, de 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15% de vendas que a gente acompanha dos nossos clientes, que você consegue ter impactos de crescimento, até porque a resposta está nos dados, justifica e a ferramenta, naturalmente, ela tem um alto nível de retorno de investimento nesse modelo generativo. Ou seja, ele é complementar ao modelo do automação. No modelo do automação, eu tenho um aplicativo e tenho um web, e no modelo generativo eu tenho dentro do WhatsApp com segurança e direcionamento ali, trabalhando por voz e por texto. Tá bom? Pessoal, eu acho que era isso que eu tinha para trazer para vocês aqui. Vamos dar uma olhada nas perguntas. Vamos ver se alguém fez alguma pergunta. Se tiverem dúvidas, pode mandar no Q&A, pessoal. A gente vai utilizar esses minutos finais aqui do webinar para poder responder as perguntas de vocês sobre a solução de IA generativa, tá? Então, quem tiver, por favor, pode compartilhar lá para a gente poder conversar sobre essas informações aqui. Vamos lá. Primeira pergunta aqui é da Joyce, se é possível gerar pedidos através da IA. Sim, Joyce. Então, eu inclusive fiz isso aqui na própria demonstração para vocês, onde eu pedi para realizar, né, pedidos tanto por voz, eu pedi para ela montar para mim, baseado numa informação específica. Foi nessa interação aqui, ó, quando eu pedi para ela localizar um cliente potencial e me gerar essas informações na tela. Então, ela consegue sim gerar esses pedidos através da IA e como também gerar as cotações, né? Ou seja, você consegue compartilhar arquivos com ela para poder gerar essas cotações instantâneas. Lembrando que é o seguinte, esses pedidos eles podem ser gerados, eles vão ser integrados de forma semiautomática, tá, Jorge? Só que a gente fala de eles vão ser gerados uma cotação em orçamento e ainda o vendedor ele vai fazer essa revisão e vai enviar o pedido para o Intor. Na verdade, ela já tem tecnologia para mandar esse pedido diretamente para o Intor, mas nos primeiros momentos o cliente opta por gerar isso de forma semiautomática, até para ele validar, olha, se o preço está certo, a forma que foi atribuído o produto e a quantidade está certa, e aí depois ele pode mudar o parâmetro e integrar diretamente no Intor. Uma das coisas que a gente está preparando aqui, e a gente vai lançar agora nessa reta final do ano, é a versão dela para a pessoa física, né? Ou seja, ela também vai poder atender o cliente de vocês para poder
atender também a ponta e fazer um B2B2C, né? Ou seja, ter um WhatsApp de vocês, onde ela tem toda a base de inteligência e vai conseguir atender o cliente diretamente também. Mas a inteligência ela foi criada focada no B2B, até porque você viu, né, pela própria interação e próprio direcionamento, ela consegue gerar essas informações focada no vendedor. Mas sim, você pode tanto fazer pedidos por voz, por solicitação, como também gerar essas cotações baseadas em leitura de arquivo sem ter um layout específico, ou seja, ela não é um EDI, ela tem a capacidade de responder isso diretamente, tá, Joyce? Bom, pessoal, alguém tem mais alguma pergunta? Ou só essa da Joyce? Vamos lá, pessoal, nenhuma dúvida? Ficou tão claro assim? Ou eu fui direto demais? Bom, show de bola. Então, assim, se ninguém tem mais alguma pergunta, então eu agradeço a atenção de vocês. Lembrando que esse webinar ele vai ficar gravado, né? Depois a TOTS vai disponibilizar para vocês, a gente vai fazer o acompanhamento. Se alguém tiver mais alguma dúvida depois do webinar, a gente vai poder atender. E na sequência vão ter outros webinars, então fiquem ligados aí na Maratona em Tóquio, vai ter muita coisa legal vindo aí nos próximos webinars, tá bom? Um abraço, pessoal, e tenham um bom dia.